Oi, turma! Hoje nossa aula é de português, certo? E nós iremos iniciar o capítulo 9, lá na página 68, a vez do leitor, certo? Aqui nós iremos trabalhar o gênero carta de leitor, que é do campo de atuação via vida pública. Aqui nós iremos encontrar algumas cartas que são enviadas, certo? Por crianças. E nós iremos perceber alguns desenhos e também a questão da escrita. Nós iremos ler, tá? Para depois fazer a interpretação respondendo às atividades solicitadas nas próximas páginas. Você sabia que revistas, jornais e sites têm um espaço reservado para que o leitor possa opinar sobre notícias? Vocês sabiam disso? Que vocês, que são leitores, podem estar opinando, dando a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não, o que precisa ser mudado, o que precisa ser acrescentado nas reportagens ou nas notícias. E todos os outros textos publicados nesses lugares. Para refletir sobre isso, nós vamos agora ler e discutir um pouco sobre isso. Aqui, o texto que você vai ler foram enviados por leitores para a seção Fala Aqui. Esse é o nome, certo, da revista. Porque o nome da seção que publica texto de leitor é Fala Aqui. Por que tem esse nome? Fala Aqui, esse espaço reservado. É para poder vocês, que são leitores, poder estar dando a opinião. É o espaço reservado para esse assunto. E sobre o que as pessoas comentam nas cartas que enviam para revistas e jornais? Agora, vocês vão ler cartas escritas pelos leitores da revista Ciência Hoje das Crianças, que abreviado ele vai ficar apenas as letras iniciais. O C de ciência, o H de hoje e o C de criança. E aí ela é lida como CHC, certo? Ciência Hoje das Crianças. Aqui tem várias notícias na página 68 e 69. Eu vou escolher apenas algumas, senão o vídeo vai ficar muito longo e a tia precisa ainda explicar as questões. Vamos ler esse aqui, ó, com o que tem o título: Baratas, Peixes e Cobra. Olá, pessoal da Ciência Hoje das Crianças. Gostei da reportagem. Você sabia que a barata d'água não é uma barata? Da CHC 237. Achei muito interessante essa edição, porque fala da barata, dos peixes e das cobras. Agradeço pela atenção. Débora Kemble, Carapicuíba, São Paulo. E aí tem o desenho da barata d'água, da qual está sendo falado. Aí tem a resposta embaixo, ó, do pessoal da CHC. Oi, Débora. Já deu para perceber que seu assunto predileto é o mundo animal. Então, conferi a Galeria dos Bichos Ameaçados desta edição. Ela deu a opinião dela e eles agradeceram e indicaram a galeria na qual eles acham, de acordo com a opinião que ela deu, que o assunto dela, que ela mais gosta, é em relação ao mundo animal. E aqui tem muitos outros, certo? Nós vamos passar para a página 70, que tem as questões. A página da revista apresenta várias cartas enviadas por seus leitores. Para qual revista as cartas foram escritas? Qual revista? A gente conversou nesse instante aqui, que é a revista Ciência Hoje das Crianças, que a abreviada fica CHC. Todas as cartas tratam do mesmo assunto? Isso aí é com vocês, porque vocês têm que ler todos e para dizer se está sendo tratado o mesmo assunto. Se sim, tem que justificar, dizer o porquê. E se não, também tem que justificar. Aqui, na terceira, tem que reler as 4 cartas e depois você vai enumerar. Qual delas vai falar sobre a sensação que a matéria causou? 1, 2, 3 ou 4. Qual delas vai sugerir um tema para a revista, publicar uma matéria? Qual delas vai fazer uma pergunta sobre o fato da história da ciência?
E qual número vai fazer uma pergunta sobre o fenômeno da natureza? 71. Em quantas, certo? Em relação à quantidade. Em quantas das cartas anteriores as pessoas colocaram saudações? Já falamos que as saudações é o que tem no início da carta. Como aquela pessoa vai se comunicar logo de início com a outra que está escrevendo, como oi, olá, alô, certo? Aí você vai ver qual aqui na terceira questão. Quantas, primeiro você conta, olha e vê quantas tiveram isso no início da carta e quais as saudações, certo? Você retira lá da carta e coloca no item B. C, na carta Notícias da Vida, que é aqui número 1, lá da terceira questão. O que a leitora acha interessante? Volta lá e vê o que é que ela acha de interessante e copia na C. D, na carta Ai que Nervoso, que é o 4, lá da terceira questão. A carta 4. Por que a leitora diz, mas fora isso a revista é muito interessante? Aí tem duas opções na qual você vai escolher. Porque ela gostou muito de todas as matérias da revista ou porque ela sentiu nervosismo ao ler sobre o peripato, mas gostou da revista mesmo assim? 4. As duas cartas abaixo foram enviadas com desenhos. Essas duas cartas aqui, ó. As duas, como vocês podem perceber, tem desenho. Qual das crianças fez um desenho que se relaciona com o tema da carta? Ou seja, uma das duas fez o desenho que não tem nada a ver com a carta. Leiam, depois analisem a imagem para dizer qual das duas. E tem depois que explicar a sua resposta, tá? Na página 72, você vai identificar as partes da carta abaixo usando palavras do quadro. Você vai dizer o que é o corpo do texto e o que é o remetente. Sabendo que o remetente é o que? Aquela pessoa que está se identificando. E o corpo do texto é o que? É o assunto, certo? Aí você vai colocar do lado qual dessas partes é o remetente e qual dessas partes é o corpo do texto. Depois, sexta questão. Ao responder a carta de Beatriz, como funciona o vulcão? O pessoal da revista afirma, ficamos felizes em ganhar mais uma leitora CHC. O que significa ganhar mais uma? Beatriz comprou e leu a revista apenas uma vez? Beatriz já conhecia a revista e leu todas as edições? Ou Beatriz conheceu a revista e passou a ler com frequência? Sétima, na resposta à carta Dinossauro 2. Vocês voltem aqui, ó. Dinossauro 2, que é a última carta da página 69. O pessoal da revista afirma que os dinossauros até hoje rondam a imaginação de todos. Isso significa que as pessoas não querem saber os que os dinossauros morreram, por que os dinossauros morreram. Todas as pessoas sabem o que aconteceu com os dinossauros, ou os dinossauros despertam o interesse de muitas pessoas. É apenas uma opção. Na página 73, tem uma carta, na carta Ai que Nervoso, a leitora Gabriele Silva Vaz diz que sentiu nervoso quando leu sobre o peripato. E você, sabe o que é um peripato? Leia o trecho do artigo científico lido por Gabriela. Aí você vai ler e depois você vai dizer a definição da revista, o que é um peripato. Qual dos bichos abaixo é um peripato? Você vai... Depois de ler, é que vai descobrir a resposta. As cartas de leitor são um texto produzido por leitores de revista, jornais e outras publicações semelhantes. Os leitores escrevem suas imagens e as enviam para serem publicadas. Essas cartas podem ser enviadas em formato de e-mail e é por meio delas que os leitores dão opiniões sobre matérias que leram, além de sugestões de temas para ser trabalhados futuramente. E por último, vocês irão lá para a página 74. Só um minutinho. Lá para a página 74, ler a carta da revista CHC, que é voltada para a divulgação.
que tem o título Por que os dedos murcham quando entramos na água? Aí você vai ler e vai responder a 1, a 2, a 3 e a 4 relacionada a esse título que foi publicado na revista CHC, certo? Tudo é sobre interpretação. Lê o texto e depois responde as questões relacionadas ao que foi lido, tá bom? Essa é a nossa aulinha, mais tarde a tia manda a próxima, tá bom? De gramática. Bye!